Paz do Senhor. Algum tempo já que eu não gravo conteúdo, que eu não gravo vídeo, mas hoje eu li um texto num devocional e eu gostaria de compartilhar com você, para que você venha meditar assim como eu meditei um pouquinho nesse texto, para que Deus venha falar, tocar o teu coração. E esse texto que eu lia de manhã nesse devocional, ele se encontra no Evangelho de Jesus Cristo, segundo João, capítulo 14, do verso 1 ao 3, a palavra diz assim: Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lo teria dito: Vou preparar-vos lugar, e quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para onde eu estiver, estejais vós também. Amém? Um texto muito conhecido, onde que Jesus começa a preparar os seus discípulos para um momento difícil que eles iam passar, um momento de despedida. 3 anos e meio praticamente ensinando, andando junto, aconselhando. E chega um momento em que Jesus ia ter que deixar eles sozinhos pela primeira vez. E Jesus traz um consolo, um conforto para eles. E no devocional que eu via de manhã, ele tratava do assunto referente à decepção. Talvez a decepção que esses discípulos iam ter ao esperar que o Messias tomasse o reino de Israel, o reino político, que ele viesse a assumir. Essa talvez era a esperança deles. E isso não ia acontecer como eles esperavam. Talvez Jesus estava ensinando, mas eles não tinham recebido a palavra verdadeiramente como ela era. Talvez eles não tinham se dado conta que, como estava escrito, o Messias vinha, mas ele vinha sofrer, padecer pelos nossos pecados, que não era nesse momento onde Jesus ia restabelecer o reino. Talvez a decepção deles, quando Jesus fosse preso, quando eles vissem Jesus crucificado, morto, espancado, moído na cruz, como nós sabemos, como o texto sagrado nos relata, ia ser muito grande, como realmente foi, onde nós vemos que os discípulos se dispersaram, alguns voltaram a fazer as suas atividades, porque nem sempre as coisas acontecem da maneira com que nós pensamos. Muitas das vezes o modo de agir de Deus é diferente do que nós queremos, do que nós almejamos, do que nós esperamos. Mas Deus, ele tem o controle de todas as coisas, ele sabe como agir. E muitas vezes na nossa vida nós estamos como esses discípulos, presos na decepção, talvez na depressão por viver de um passado, de algo que aconteceu que não foi como nós queríamos. Como eu citei, Pedro voltou a pescar, talvez um momento de tanta decepção que ele se viu até, a Bíblia não nos diz, mas nos dá espaço para conjecturar, pensar que talvez ele estivesse deprimido, abandonou tudo pelo ato que ele fez de negar a Jesus, por não ter mais Jesus com ele. Mas esse texto me fez pensar além, não só a decepção, mas talvez Jesus falando para eles essas palavras, talvez isso tenha causado uma ansiedade no coração deles, de esperar o que vai acontecer, o que vai ser de nós, como é que vai ser. E é outro ponto que hoje na nossa vida está muito presente. Nós vivemos ansiosos por tudo. E a ansiedade, ela vai nos acompanhar, sim, em vários momentos ela vai estar presente. Nós não sabemos o que vai ser o ano que vem, nós não sabemos nem como é que vai ser o amanhã. E se nós não temos o controle, isso toma conta de nós. Mas a palavra do Senhor diz em 1 Pedro 5, 7, lançai sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Isso não quer dizer que nós não vamos passar por momentos de ansiedade, vamos, mas essa ansiedade não nos domina. Por que nós lançamos sobre o Senhor? Eu meditava e Deus me trouxe, juntamente com essa reflexão do Evangelho de João, o Espírito Santo me trouxe esse versículo ao coração. Por que a gente deve lançar toda a ansiedade sobre o Senhor? Como o texto diz, porque Ele tem cuidado de nós. E porque não há motivo, se nós cremos realmente no Senhor, se nós confiamos e entregamos a nossa vida ao Senhor, se nós conhecemos a palavra de Deus, nós sabemos
o final de todas as coisas, Deus já deixou para nós. Deus já revelou através das profecias, Deus já revelou através do livro da revelação do Apocalipse, que o final já está decretado. O próprio João, que escreveu o evangelho, o qual foi citado o texto aqui, ele teve essa visão do final de todas as coisas. E quando você tem essa certeza no teu coração, por mais que esteja difícil, por mais que você não saiba como é que vai estar o teu trabalho amanhã, como é que vai estar a tua família, se você vai alcançar aqueles familiares que você tanto ama, como é que vai estar o teu ministério, você não vai se deixar a ansiedade tomar conta de você por causa disso, porque você já sabe o final de todas as coisas. Que nós possamos não somente conhecer a palavra, mas que nós possamos entender isso. E que essa ansiedade que muitas vezes nos para, a gente possa lançar e descansar no Senhor, tendo a plena certeza de que Ele tem o controle de todas as coisas. Ele tem o controle das nossas vidas em sua mão. Ele já tem decretado o final de todas as coisas e um final vitorioso, um final glorioso para aqueles que servem, para aqueles que amam a Deus, para aqueles que aceitam o sacrifício do Senhor Jesus. Como eu falei, não é que nós não vamos passar por momentos de ansiedade, vamos sim, mas ela não vai nos dominar. Se a ansiedade está dominando a tua vida hoje, aprenda a descansar no Senhor, tendo intimidade com Ele, conhecendo a palavra dEle. Descanse no Senhor. Lance toda a tua ansiedade sobre Ele, porque Ele tem cuidado de vós. Se nós estamos aqui hoje, é porque o Senhor tem cuidado de nós. É porque o Senhor tem sustentado com tudo aquilo que nós necessitamos. É porque o Senhor tem guardado, o Senhor tem provido, o Senhor tem livrado. Amém? Que Deus abençoe a tua vida. Logo eu quero estar postando mais alguns conteúdos, falando da palavra. O tema ansiedade também é algo que eu gosto muito. Eu tenho um trabalho com terapia também. É algo que em outro momento eu vou estar conversando também. Mas que Deus possa tocar no teu coração através dessa palavra, que você venha meditar e descansar no Senhor. Amém? Deus abençoe a tua vida.